Livro de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Da tribo de Isacar, 200 chefes, com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Em um tempo turbulento em Israel, o rei Davi, ele toma conselho ali com os filhos de Isacar. A Bíblia vai dizer que os filhos de Isacar, eles eram destros, em outra versão. Destro é especialista. Eles conheciam o tempo. E por eles conhecerem o tempo, eles podiam dizer por qual caminho seguir. Observe que praticamente 900 anos, os filhos de Isacar tinham essa habilidade, conheciam a ciência. Isso é, eles sabiam quando ia chover, quando não ia chover. Eles sabiam o tempo de plantar e o tempo que não era para plantar. E eles podiam, através desse conhecimento, dessa ciência, de conhecer o tempo, dizer qual caminho Israel deveria caminhar para sair desse momento turbulento. Nós estamos vivendo um período turbulento também. Um período de crise, pós-crise, ou a gente vai entrar na crise ainda, a gente não sabe. Então, nós precisamos, como os filhos de Isacar, conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos saber o que é que está acontecendo hoje no Brasil, o que é que está acontecendo no mundo, para que a gente saiba qual caminho seguir. Qual caminho seguir? Aqueles que lideram a igreja, aqueles que lideram jovens, aqueles que são jovens, e para toda a igreja, nós precisamos conhecer os tempos. E é sobre isso que eu quero começar falando, sobre discernir o tempo. Devemos honrar o passado, mas ao mesmo tempo construir o futuro. Só jovens que têm visão honram o passado. Constrói o presente e foca no futuro. Tentar reavivar o passado tira de nós a oportunidade de construir o futuro. Veja bem, a gente pode cair no erro de ignorar o passado. Aqueles que vieram antes de nós. Por sermos jovens, a gente pode achar que a gente é o dono da verdade e que a gente está bem preparado para o tempo que nós estamos vivendo. Mas a verdade é que nós precisamos honrar o passado, honrar aqueles que vieram antes de nós, honrar aqueles que pavimentaram o caminho que a gente trilha hoje. Só assim a gente vai poder honrar o que aconteceu, honrar o passado e construir um presente. E construir esse presente pensando no futuro. Aqueles que ficam pensando no passado com o saudosismo, eles não conseguem construir o futuro. Eles estão presos, eles estão parados. Eu trouxe aqui uma definição de tradição e tradicionalismo. Tradição, segundo um historiador, ele vai dizer que é a fé viva daqueles que já morreram. Isso é tradição. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Para Bildade, amigo de Jó, o passado era um estacionamento. Mas para Deus, o passado é uma plataforma que nos joga para o futuro. A gente não pode viver de passado. A gente não pode viver com os olhos fixos no que já aconteceu, naquilo que já passou. Precisamos olhar para o presente, isso é, conhecer o tempo que nós estamos vivendo, para que a gente possa construir o futuro. Por que muita gente se perde no meio do caminho?
porque ele não consegue mais discernir o tempo que está vivendo. Ele está preso no passado, naquilo que aconteceu outrora. Ele não consegue viver o presente, muito menos construir o futuro. Nós, hoje, a geração atual, trilhamos o caminho que foi pavimentado pelos obreiros antigos, pelos irmãos de cabelinho branco. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa honrar aqueles que choraram, que suaram a camisa, que construíram esta igreja, que construíram a história da nossa igreja. A gente honra, mas não fica preso no passado. Não fica com aquele saudosismo, aquela fé morta daqueles que estão vivos. Mas a gente olha o exemplo daqueles que vieram antes de nós. Fixamos os olhos para frente, no futuro, e trilhamos o nosso próprio caminho. Qual o nosso desafio? O nosso desafio é se conectar de forma relevante com as próximas gerações. Qual é o maior erro que uma igreja pode cometer? É criar um abismo entre gerações. Quando os mais velhos não conseguem se conectar com os mais novos. Quando os mais novos não conseguem se conectar com os mais velhos. Cria um abismo e só quem perde é o reino de Deus, é a igreja. Nosso desafio é se conectar de forma relevante, alcançar eficazmente as próximas gerações. Se quisermos alcançar as próximas gerações, precisamos conhecer o tempo, precisamos saber o que fazer. Não adianta usar velhas táticas para alcançar novos resultados. Na minha época de adolescente, uma das coisas que a gente mais gostava era gincana. E eu nunca vou esquecer que a gente foi por 2 irmãos. E a gente levou colher e levou ovo, para a gente fazer a corrida com a colher na boca e o ovo em cima da colher. E não pode deixar o ovo cair. Quem nunca brincou da corrida de saco? Entrar dentro de um saco e correr. Muitos caíam e todo mundo sorria. Mas pegue os adolescentes de hoje e tente brincar com eles dessa forma. Eles vão olhar para você e vão dizer: que brincadeira sem graça, que brincadeira chata. Mateus 9,16 vai dizer: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. Novo tempo, novas ferramentas. Se eu perguntar para você aqui essa noite, qual é o celular que você usa? Os mais antigos, alguém aí tem um Sony Ericsson? Ninguém tem, irmão. Seu celular é colorido? Tire a foto, pega a rede social. Então isso quer dizer que você entendeu que existia uma necessidade. Qual a necessidade? Um aparelho moderno, um aparelho atual, que suprisse as necessidades para você se comunicar com a sua família, reuniões e resolver coisas mais rápido. Sem falar de guardar arquivo, capacidade de armazenamento. Então, bem-vindo à modernidade. Você descobriu que não se usa ferramentas velhas para ter novos resultados. Você vai precisar de um smartphone moderno. E aqueles que preferem um iPhone. Apenas aqueles que estão dispostos a mudar conseguem encontrar ferramentas relevantes. Veja bem o que eu estou dizendo. Apenas aqueles que estão dispostos a mudar. Porque a gente falou aqui hoje à tarde, a pandemia acelerou um processo que só viria daqui a 5 anos, 10 anos. Quem já imaginou aqui, irmão, assistir culto pela internet? Quem já imaginou fazer o seu culto em casa e ceiar? É um choque, mas aconteceu. Foi preciso. Foi uma ferramenta que muita gente entregou ao diabo, que talvez a gente tomou de volta. E disse: essa ferramenta serve para o reino de Deus.
Aqueles que estão dispostos a mudarem encontrarão ferramenta. Mas é possível que você esteja aqui essa noite ou assistindo pela internet e diga: eu não preciso, eu não quero, eu não vou mudar. Nenhuma ferramenta para você será útil. Nenhuma ferramenta para você será relevante, porque você rejeitou todas as ferramentas que são úteis. Aí a gente precisa entender uma coisa: nenhuma geração é igual a outra. A gente vai ver, alguns sociólogos trouxeram aqui uma pesquisa de gerações. A primeira geração, a Baby Boomer, a geração pós-guerra. Os pais foram para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e agora eles voltam. E quando eles voltam, o que é que eles querem? Ver as suas mulheres. E aí acontece um grande aumento no nascimento de criança. Agora imagine, essas crianças nascem no pós-guerra. Um mundo destruído. Aí vem a segunda geração, a geração X, construir aquele mundo que foi destruído. A terceira geração, a geração Y, que para nós já é mais conhecida, ou a geração milenial. Essa geração já é a nossa, é a geração que cresceu no milênio, é a geração que agora está aqui presente. E pode ser que tenha outra geração aqui, a geração Z, que é a geração atual. A minha pergunta é: como é que um pastor vai falar para um jovem: não use a Bíblia no seu celular, rapaz? Use o manuscrito. Use uma Bíblia de papel. Só que esse jovem cresceu com o celular. Esse jovem, para se acalmar, o pai e a mãe deu um celular. Esse jovem, ele mexeu na internet todo o tempo que ele se entendeu por gente. Porque ele cresceu no tempo da internet. Ele não sabe o que é um mundo sem internet. Ele não sabe o que é um mundo sem celular. Então, em vez de criticar quem usa celular, a Bíblia no celular, é melhor ensinar ele a ler a Bíblia. É melhor ensinar ele a amar a palavra de Deus. Seja física, seja arquivo. A melhor coisa que nós precisamos fazer e podemos fazer é usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Porque quando a gente entrega para o mundo, o diabo vai fazer um bom trabalho. Mas essas ferramentas não são mal. Na verdade, o mal é o mau uso. E hoje nós precisamos entender que em cada geração existe uma cultura diferente, uma forma de pensar, uma forma de se vestir. A geração da década de 70, 80, não é a mesma coisa. Não é porque deu certo na década de 70 que vai dar certo em 2020. Eu gosto dos hinos antigos. Eu amo Osés de Paula, Feliciano Amaral. Mas há muita gente que diz que esses hinos eram melhores que os de hoje. Eram mais santos. Só que quando você pega uma música do mundo secular, daquela mesma época, contemporânea, é a mesma coisa. É o mesmo ritmo. Guarana é o mesmo ritmo. Porque nós que somos contemporâneos desse tempo, vamos produzir o que a cultura está produzindo. Vamos fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Estou falando nada de errado, irmão. Estou falando que a gente vai ter o mesmo costume, a mesma forma de pensar, porque é o nosso tempo. E nós precisamos fazer o quê, Diego? Precisamos produzir conteúdo de qualidade, música boa, postar coisa boa na rede social, ter mente boa, bíblica, para produzir conteúdo, usar as ferramentas que estão à nossa disposição e assim entender que esse tempo é o nosso tempo. Mudanças são necessárias. Para ser relevante, para se conectar com essa e as próximas gerações, é preciso entender que precisa mudar. Eu assisti um filme recentemente, o nome do rapaz era Israel Morgan. Ele era um advogado, que ficou preso no tempo. Ele guardou aquela luta dos negros. Ele era um ativista. Tudo que ele fazia era moral.
tudo que ele fazia, ele pensava na causa dos negros, dos pobres. E aí um dia ele foi chamado para discursar, palestrar para um grupo de ativistas em 2020. Aí ele chegou lá e disse assim: por que os manos estão sentados e as minas estão em pé? Vamos lá, homens, se levantem e deixem as mulheres sentarem. A mulher fez assim: quem é você para mandar eu sentar? Eu estou em pé porque eu quero. Fica quieto na tua aí, coroa. Mas não é a causa. Mas ele não é um militante. Ele não abraçou aquilo ali. Mas ele ficou parado no tempo. As coisas mudaram. A gente pode, irmão, guardar a Bíblia, porque a Bíblia ela é atual. A Bíblia não é antiga, não é moderna. A Bíblia é atual. A Bíblia não muda, irmão. A pregação é bíblica, é cristocêntrica. Mas a forma de pregar, a forma de se expressar, a forma de conduzir os jovens, a forma de trazer os jovens para a igreja, isso precisa sim mudar. Eu trouxe duas coisas aqui para a gente entender: forma e essência. Forma é o que a gente aprendeu dos nossos pais. A gente chega na igreja e quando olha para a igreja, o que é que a gente vê? Cadeiras no púlpito. Opa, essa aqui não tem cadeira no púlpito. E a gente está cultuando sem cadeira no púlpito? Sim, porque cadeira no púlpito é forma. Cadeira do púlpito não é essencial. Tem luzes aqui, está atrapalhando minha vista. É forma. Isso aí não muda o culto. Não altera o culto. O que é que muda o culto? Quando você não adora Jesus. Quando Jesus não é o centro. Quando a pregação é só lorota, é só piada, é só brincadeira. Ou autoajuda, coach. É muito bom. A gente gosta, porque a gente sai animado, empolgado. Mas não é bíblico. Mas isso aí não é essencial. Essencial é o que é bíblico. Essencial é o que não pode faltar. Essencial é aquilo que a gente não mexe. Essencial é aquilo que a gente não muda. Mas tem coisa, irmão, que é só forma. Eu estou pregando aqui hoje em um púlpito de acrílico. Mas eu já preguei em púlpito de tambor. Eu já preguei em púlpito de skate. Eu já preguei sem púlpito. Eu estou pregando com microfone. Mas eu já preguei com megafone. Eu já preguei sem microfone. E não mudou em nada. Porque isso aqui é forma, isso aqui é forma, isso aqui é forma, isso aqui é forma. Não altera o teu culto, não altera a tua comunhão. O que é que altera a tua comunhão? Quando você retira Jesus da pregação. Quando você retira Jesus da adoração. Quando nós trabalhamos apenas por causa de um tradicionalismo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E os jovens indo embora. E os jovens com potencial tremendo se desviando. Ah, mas aqui é assim. Crente é assim. E os jovens se afastando. E os jovens indo embora. Mas chegou um tempo que o Senhor quer mostrar para nós discernimento para que a gente possa entender o tempo que nós estamos vivendo. Aí você pode dizer, mas cuidado com o mundo. E eu digo aqui, o mundo já está na igreja. Como assim, Diego? Tem televisão ali, ó. Tem duas televisões aqui, ó. O mundo já está na igreja. Mas há uma grande diferença. Por quê? Porque isso aqui não é pecado. É forma, irmão. O que é pecado? É quando a gente faz alguma coisa que vai contra o princípio da palavra de Deus. Aí a gente quebrou a essência. É por isso que eu venho aqui hoje dizer para você, tem coisa que mudar é preciso. Vivemos em um tempo de constantes mudanças. As gerações estão cada vez mais distantes uma da outra. Como igreja, precisamos pesar na balança o que é forma e o que é essencial. Os jovens, irmãos, guarda isso no teu coração. Você que é jovem, você precisa entender isso. Os jovens oxigenam as gerações. Porque quando uma geração está crescendo no seu auge, ela está animada, oxigenada.
Mas vai chegar uma hora que ela vai envelhecendo. E quando essa geração está envelhecendo, outra geração nasce. E traz vigor, empolgação, animação, traz vida para aquela geração. Na igreja não é diferente. Uma igreja só de velhos, está faltando alguma coisa. Está faltando criança correndo pelo corredor da igreja. Criança chorando. Está faltando jovens. Está faltando vibração, animação. É por isso que nós precisamos entender que a juventude da igreja é o que oxigena a igreja. A juventude da igreja é o que traz ali a vibração para aquela igreja. A igreja precisa da experiência dos mais velhos, os anciãos, e da força dos mais jovens. A continuidade da igreja depende do investimento que fazemos nas próximas gerações. Uma igreja velha, irmão, é uma igreja que não pensa na continuidade dessa igreja. Eu estou no Alto Maracanã há 3 anos. Eu já fiz 4 funerais. Porque é uma igreja predominantemente de velhos, de pessoas idosas. 4 funerais eu fiz lá. Mas graças a Deus que a gente apresentou 8 crianças. Amém, irmão? Vai ter continuidade. Vai ter continuidade. Nós precisamos pensar nisso, na continuidade da igreja. O que é que nós precisamos fazer então, Diego? Capacitar. Esse é o nosso desafio. Capacitar. Capacitar as gerações é libertá-las para ela ir além e fazerem coisas maiores. Em lugar dos pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Salmo 45, 16. Nós, como igreja, precisamos capacitar os jovens, empoderar os jovens, para que os jovens descubram aquilo que Deus quer para a vida deles e aceitem a vocação que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Temos que impulsionar os jovens ao destino que Deus tem para cada um. Nós, irmãos, precisamos empoderar. O que é isso, Diego? É aquele jovem que está fraquinho, o jovem caiu, mata ele, joga ele para fora da igreja. Não, irmão, abraça ele. Diz a ele que Deus acredita nele. Diz a ele que se ele se arrepender, o Senhor perdoa. Fala com seriedade, exorta biblicamente, mas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, abraça ele, ama ele, porque Deus tem um plano maravilhoso na vida dele. Solta ele, capacita ele, depois envia ele. Temos que encorajar os jovens, porque a igreja, irmão, é como o arco. Vai lá, jovem. Pastor, Deus está falando alguma coisa comigo. O que é? A gente quer ir para as ruas. Vai. Deus está falando comigo para a gente criar um grupo de oração. Vai. Deus está falando comigo para a gente fazer trabalho na escola de evangelismo. Vai. Irmãos, nós não fomos chamados para tolher ninguém, irmão. O nosso chamado é para capacitar, encorajar. Vai, Deus vai te fazer maior do que eu. Deus vai fazer algo maior do que Ele fez na minha vida. Isso é discipulado, isso é acreditar na próxima geração. É entender que todo Paulo precisa de um Barnabé. Todo Paulo precisa de um Timóteo, mas todo Timóteo precisa de um Paulo. Isso é, você está aqui essa noite porque alguém te ganhou para Jesus. Você está aqui essa noite porque alguém acreditou em você. E você só é o que é hoje porque alguém te ajudou. Aí eu venho aqui essa noite dizer para você, faça isso com alguém.
Busque algum jovem, busque alguma mulher, busque algum homem, encoraje ele, encoraje ela, capacite ele, capacite ela, fale para ele o que Deus fez na tua vida. E eu creio que a ICPI vai avançar, o reino de Deus vai avançar, porque cada vez que os Barnabés entendem que Paulo foi chamado por Deus, o reino de Deus ganha um Paulo. Nosso propósito, pregar a mensagem de Jesus e ver seu reino avançar. Mas, cada geração deve ser mais forte, maior e mais poderosa. Esse deve ser o nosso desejo. O que você já fez, irmão, já passou. Fica só como inspiração. O próprio Jesus disse que quem seguia ele, obras maiores fará. Não é porque a gente vai fazer uma coisa maior e mais poderosa que Jesus, não. É porque Jesus salvou, curou, libertou, e está escrito na Bíblia. Ele foi para o céu. Agora a gente continua a obra dele. A gente precisa entender que a nossa vida cristã tem começo, meio e fim. Começo, novo convertido. Meio, você vai amadurecendo na fé. Deus te dá um ministério. Teu ministério precisa produzir fruto. Porque na mesma intensidade que os frutos virão, a velhice também virá. Você vai precisar parar. E quando você precisar parar, outra geração será levantada por Deus. E a minha oração é que a geração que veio depois da minha seja mais poderosa, seja mais ousada, seja mais corajosa e faça coisas muito maiores do que a minha geração fez. Algumas características da geração atual. Primeira coisa, a geração atual, irmão, de jovens e adolescentes, eles querem autenticidade. Eles querem alguém que seja de verdade. Se você vai, diz que vai. Se você não vai, irmão, não ilude o jovem, não. Não ilude o adolescente, não. Porque toda ilusão feita por um pastor, feita por um líder, todo jovem adolescente ele leva para Deus. E em vez dele ficar com raiva do homem, ele fica com raiva de Deus. Então seja autêntico, seja você. Não precisa esconder as falhas, não precisa esconder as tuas limitações. Só seja autêntico, seja verdadeiro. Os jovens e adolescentes que estão aqui, o pastor Fernando Brandão falou sobre isso hoje, não aceita mais não aceita mais personagem. Eles querem uma liderança sem filtro. Eles querem paz sem filtro. Eles querem amigos sem filtro. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de ser autêntico. Porque a geração atual não tolera personagens. Segunda coisa, segunda característica, em busca de sentido. Irmão, a geração atual, eles querem alguma coisa para viver. A geração atual não aceita mais ir para a igreja, ensaia com a Jovep, volta para casa. Domingo à noite, canta no púlpito, volta para casa. Os adolescentes se reúnem, canta na igreja e vai para casa. Eles não querem isso. Eles querem algo que dê sentido. Eles querem entender a fé. Eles querem compreender a palavra de Deus. Eles querem viver a palavra de Deus. Eles querem ser intenso. Mas para isso precisam de um sentido. Nós como líderes, vocês como os pais, precisam ensinar os seus filhos. Precisamos ensinar os nossos liderados a amarem a Jesus. A encontrarem Jesus através da oração, da leitura da palavra de Deus. Para que eles transformem o mundo, para que eles transformem essa geração. Eles precisam de sentido. É por isso que muitas vezes a gente diz, esses jovens não querem nada. Não, é você que não faz nada. Ah, está muito difícil aqui em casa. É você que não dá sentido. Dê sentido. Fale para ele como é radical servir a Jesus. Mostre para ele como é uma aventura o reino de Deus. E eles terão sentido para viver nessa terra
abrir mão da vida aqui para viver no reino de Deus. Terceira característica, experiência. A geração atual não quer uma religião obsoleta. Não querem uma religião morta. Não querem um Deus religioso. Não querem um Deus morto. Eles querem um Deus vivo. Eles querem um Deus que transforma vidas. Lembra que eu falei da autenticidade? É por isso que tem muita gente que prega no púlpito e o jovem já desacreditou. É por isso que tem muitos pais que falam para os filhos, ensinam, e eles já não mais mudam. Por quê? Porque eles não veem o Deus vivo na vida dessas pessoas. Eles querem uma experiência real, irmão. E eu garanto a você que no dia que cada jovem adolescente que está aqui assistindo pela internet tiver uma experiência real com Deus, eles nunca mais abrirão mão de Deus. Porque eles entenderão que o Senhor transforma a vida. Não existe experiência maior do que encontrar alguém que foi transformado por Jesus. Não existe experiência maior do que ser a própria transformação de Deus na terra. Olha para mim, vem que era no passado e hoje. Hoje eu fui mudado, transformado, liberto. Não vivo mais no pecado. Por que não? Porque Jesus me libertou. Cada geração tem a sua oportunidade de mudar o mundo. Essa é a nossa. Você pode dizer amém, irmão? Essa é a nossa oportunidade de fazer aquilo que está para nós fazer. Para encerrar, tudo que nós fazemos como igreja precisa apontar para as próximas gerações. Tudo que nós fazemos precisa apontar para as próximas gerações, para o futuro. Os pais, eu sou pai agora, irmão, há 40 dias, eu acho, há 50 dias. E eu vivia só para mim. Quem me conhece aqui, eu durmo tarde, porque eu penso melhor de noite. Então eu durmo 2 da manhã, 3 da manhã, e eu fico produzindo, fico pensando. Agora eu precisei dormir cedo, porque eu sei que eu vou acordar cedo no outro dia. 5 da manhã está Clarice e Celiane lá conversando. E agora eu tenho que dormir cedo para acordar cedo. Eu tive que mudar. E aí eu entendi agora o que é que o pessoal disse. Eu falei até para a Celiane hoje. Eu disse assim, agora eu entendi que as pessoas dizem que quando os filhos nascem, a gente não vive mais para a gente. A gente começa agora a viver para eles. É assim ou não é, irmão? Quem aqui tem filho? Amém? É assim com a igreja. A igreja é assim. A igreja deve ser assim. A partir do momento que você é líder, a partir do momento que você tem autoridade sobre a vida de alguém, você não vive mais para você. Você vive agora pensando no futuro daquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas, produzindo para aquelas pessoas. Só assim a nossa fé será intencional e vidas continuarão sendo transformadas. O que é isso? Legado. No Salmo 44, os filhos de Corá refletem sobre os bons e velhos tempos, os feitos de Deus no tempo de seus pais, em contraste com o que eles estavam vivendo. A pergunta aqui hoje é: o que é que as próximas gerações dirão do século 21? O que é que as próximas gerações dirão do seu pastoreio? O que é que as próximas gerações dirão de você? Os filhos de Corá estavam conversando e se lembrando do que Deus fez no passado. Deus era bom, Deus era maravilhoso, Deus fez coisas grandes. E comparando com o que estava acontecendo hoje, as próximas gerações falarão da conferência impulsional online. E eu tenho o prazer de dizer aqui, o primeiro evento oficial online quem fez foi a gente, da Jovep região litoral nordeste. A gente estava encurralado, não sabia o que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um congresso online. E eu disse, registra aí. Porque quando começarem a fazer,
vão saber que foi a gente que fez o primeiro congresso da Jovep online. O que é isso? Legado. A gente precisa deixar alguma coisa para as próximas gerações. A gente precisa deixar alguma inspiração para aqueles que virão depois de nós. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem muita gente que não te diz, que não fala para você, mas tem muita gente que se inspira em você. Tem muita gente na escola jovem que quer ser igual a você. Tem muita gente na faculdade jovem que olham para você e ficam animados, inspirados pela tua fé. E eu creio aqui essa noite que o que Deus quer é que a gente comece a construir um legado para que as próximas gerações digam: eu conheci um homem de Deus, eu li sobre um homem de Deus, eu vi a história, um vídeo de um homem de Deus de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e me inspirou. Eu estou aqui crente hoje por causa dele. Somos responsáveis pelo legado que deixamos. Não temos o controle sobre como as próximas gerações administrarão a igreja. Mas é nosso dever prepará-los para vencer e ensinando a amar a Jesus. Irmão, eu quero, quando sair daqui de Água Fria, aonde eu chegar, eu dizer que eu conheci o pastor Edivan, e que ele inspirou a minha fé, e que hoje eu estou no ministério porque ele me inspirou. Eu quero que o teu filho olhe para você e diga: eu sou crente por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Ela deixou um legado. Sempre que faltavam as coisas, sempre em momento de dificuldade, eu via minha mãe de joelho dobrado. Ela nunca blasfemou, ela nunca falou mal de Jesus. Ela sempre tinha um louvor e uma palavra de ânimo na boca. O que é isso? Legado para as próximas gerações. Não se deita vinho novo em odres velhos. Precisamos pedir ao Senhor nessa noite vinho novo. O teu ministério não pode envelhecer, porque no dia que o teu ministério envelhecer, ele estagna, e você entra na zona de conforto. Você não produz mais, você não é desafiado mais, você está acomodado. E o ministério envelhecer não tem a ver com o tempo, porque Deus nos convida aqui essa noite a entender o que é que está acontecendo em nosso tempo. E a nossa oração para Deus deve ser: Senhor, me dá um novo desafio, me dá ânimo para que eu possa continuar meu ministério, para que ele não envelheça, para que ele não fique estagnado. Eu quero te amar, Senhor, e que o meu amor por ti inspire outras pessoas a te amar. Amém, meus irmãos? Novo tempo, novamente. Para esse tempo que estamos vivendo, você vai precisar de uma nova mente. Se quisermos ser relevantes, isso é, ser eficaz, como igreja, como pais, como líderes, precisamos entender o que é que o jovem está vivendo. E os jovens que estão aqui essa noite, não desanima se alguém não acreditar em você. Não se frustra com alguém e coloca a culpa em Deus. Não deixa que o mau exemplo de alguém te tire da igreja. Mas eu te convido aqui essa noite a clamar o Senhor Jesus. E eu creio que Ele vai te inspirar aqui essa noite. E tem aqui na frente homens de Deus, pastores, servos que amam ao Senhor e que estão aqui para te inspirar, para trazer para você o ânimo que você precisa para vencer esse tempo, para ser um crente fiel ao Senhor. Ainda que fale mano ou fale mina, não importa. Ainda que fale do jeito que você quiser, ainda que se vista do jeito que você quiser, ainda que a sua cabeça seja para a rua ou seja para a igreja, não importa. Ame ao Senhor Jesus de todo o teu coração, viva para Ele e saiba de uma coisa: Deus vai te fazer poderoso na terra, para que o inimigo trema, para que o inferno seja abalado, através da Jovep,
você que está aqui essa noite e que está assistindo pela internet. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.